foi aberta uma concessão para as inscrições dos simpósios que foram feitas aqui no Mandaqui. O Conselho Nacional abriu. Eu não pedi isso. Eu falei algum tempo atrás que eu não iria fazer, a não ser que Deus dirigisse aquele negócio de 10 vezes. Vocês lembram disso? Falei num culto aqui. O ano passado eu fiz da minha cabeça. Mas isso não é norma, não tenho que fazer isso como norma. Mas o Conselho Nacional, reconhecendo a igreja como uma igreja que foi a idealizadora, que trabalhou na organização disso desde o começo, o Conselho Nacional fez lá uma norma, avisou aí o pessoal, nem falou comigo direto, falou com o pessoal da administração, que até hoje pode fazer inscrição em 6 vezes, no cartão de crédito ou no cheque. Aqui na igreja, não é para membro da igreja, quem fizer aqui. Amanhã a gente encaminha as inscrições para lá. Quem que vai trabalhar hoje nas inscrições? Quem é que está aí? Quem que vai ficar lá embaixo, aqui em cima na mesinha que a gente combina de deixar? Aí a mesinha está lá a Gerciana, quem mais está aqui é a Nathalie. Então, olha, procura as mesinhas, o certo é ter aí fora, já foi combinado fazer isso. É que o pessoal às vezes tem uma memória de formiga, né? A gente combina fazer uma coisa, passa 2 semanas, já esqueceram tudo, ninguém lembra de mais nada. Né? É por isso que não obedece a palavra, porque Deus falou há 2000 anos atrás e não fica toda hora repetindo. E aí as pessoas, deixa para lá. Deus falou, deixa para lá, não faz mais. Faz hoje, amanhã não faz mais. A gente é assim. A gente é assim, infelizmente, e Deus gosta da gente assim, eu também gosto de vocês assim, vocês também gostam de mim assim, amém? A gente vai levando. A gente vai caminhando, vai indo aí, vai aguentando. Então, se tiver mesinha aí, se não tiver lá embaixo, pergunta para um vai jogar para o outro joga para o outro, uma hora você chega. Também aqui na mesa, ó. Também ali na mesa, pode ir ali para fazer, ou lá embaixo, ou na mesinha lá fora. Foi combinado, tá certo? Então os irmãos procurem e faz o seguinte, ó, faz na máquina da igreja, porque senão tem que pegar código, cartão, senha, para mandar para o conselho, então faz na máquina da igreja. A máquina, o conselho mandou máquina? Pô, tá bom, eu vou fazer uns negócios aí nessa maquininha. Desliga a internet agora. A maquininha do conselho está aí? Que legal. Que bacana. Então, os irmãos vão lá e já passam então direto na máquina do conselho. Se não tivesse, eu ia falar para fazer na da igreja, eu não sabia que estava a máquina do conselho. Martin está aí? Como eu estava dizendo, não vou fazer nada. A Nathalie, não, a Nathalie, ela está lascada. Eu já enrolei demais, vamos lá. Tá? Então, já falei para vocês. Ontem, como foi dito, foi realizado o batismo. E vamos fazer a nossa declaração de fé. Fique em pé mais uma vez. Tá na tela aí? Antes de chamar, apresentar quem foi batizado e quem vai ser recebido hoje, como membro da igreja, vamos fazer a declaração de fé. Tá? Sempre bom salientar, já fazem anos que a gente tem essa prática. É uma forma de pregar. Se você só ficar lendo, que nem legibia, aí não vale nada. Mas se você pôr a mente nisso, e entender o que você está lendo, você vai ressaltar dentro de você valores. E ainda vai pregar para quem está do seu lado. Você não conhece as situações de quem está do teu lado. Pode ser que quem está do teu lado nem é crente. Mas pastor, já foi batizado faz 10 anos e ainda não é crente. Tá certo? Pastor tem ministério na igreja e ainda não é crente. Judas Iscariotes foi um dos primeiros a ser chamado discípulo, apóstolo. Ele era crente? Não era. Então, quando você entende o que você está fazendo agora, você pode estar pregando para uma pessoa que está do seu lado. E levando essa pessoa a ter entendimento espiritual. Amém? Levanta a sua mão direita comigo e vamos ler juntos. Creio que Deus me ama incondicionalmente. Que a graça de Jesus Cristo está sobre a minha vida, demonstrando favor e bondade. Que o Espírito Santo habita em mim, dando-me capacidade para atender à vontade de Deus. Creio na minha salvação eterna, efetuada pelo perdão dos meus pecados, através da morte de Jesus na cruz, pecados esses dos quais me arrependo. Creio no poder da palavra de Deus para efetuar a regeneração da minha mente, dando-me uma nova forma de pensar, de entender a vida e de viver. Creio na igreja local como lugar onde preciso desenvolver a minha fé, crescer espiritualmente, servir a Deus, aos irmãos e à comunidade onde vivo.
creio na ressurreição dos mortos e na volta de Cristo nas nuvens, e que viverei eternamente com Deus. Vamos ler o último parágrafo junto, porque a pregação será nesse parágrafo, num texto bíblico, mas nesse parágrafo. Vamos. Creio na ressurreição dos mortos e na volta de Cristo nas nuvens, e que viverei eternamente com Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Os irmãos que foram batizados ontem e passam a ser membros compromissados aqui com essa igreja no Mandaqui. E eu vou chamar os pais, se tiverem crianças com menos de 11 anos, venham juntos, embora devem estar na escola bíblica lá embaixo. Mas estão sendo recebidas, para quem não sabe, criança até 11 anos, é recebida como membros, como membro da igreja quando seus pais são membros. A partir dos 12 anos, elas deixam de ser membros se elas não são batizadas. Agora, não force o seu filho a ser batizado por uma tradição. Ele precisa se converter para descer as águas do batismo. Então, depois é uma decisão dele. A partir de 12 anos é uma decisão dele já, ser batizado. Por isso, os pais têm 11 anos para informar os seus filhos, para evangelizar os seus filhos, para criar os seus filhos no caminho do Senhor, para que depois eles possam tomar a decisão. E a partir dos 12 anos já é responsabilidade deles ser membros ou não da igreja. Até 11 anos é responsabilidade dos pais. Tem pai hoje em dia que é muito largado com os filhos. Tem menino de 7, 8 anos que não quer ir para a igreja porque quer ficar em casa jogando videogame. E o pai tá bom, filha, fica aí. Alguns até são mais corajosos. Falam, não, você vai. Não vou. Vai. Não vou. Vai. Não vou. Vai. Não! Tá bom, fica. Tem pai que é assim. Gente, quando eu comecei a pastorear, eu estou falando muito hoje, Luciano, posso ficar à vontade? Tá, obrigado. Quando eu comecei a pastorear, eu tinha 21 anos, eu e a Leonor 18. Chegamos numa igreja, a pessoa mais nova lá tem uns 40 e tantos. Os jovens, lá tinha 40 e tantos. Eles olhavam para a gente e diziam, não sabe nada. Eu falava o que eu estou falando agora. E nós falávamos assim, vai ter filho, quando tiver filho vai ver como que é difícil. Que não dá. As 3 já estão casadas. E não era até 11 anos, não. Quando estava dentro de casa, vai para a igreja. Vai. E eu já fazia minha cara de tamanco, que vocês nem conhecem, né? Vai. Ia. Então, fala para o seu irmão aí do lado, não seja pai e mãe frouxo, não. Mas isso tudo tem um contexto, hein? Tá? Pai e mãe que está aqui, presta atenção, tem um contexto por trás, hein? Eles tinham no pai e na mãe exemplo, hein? Elas lá em casa. De servir a Deus, de caráter, de vida com Deus. A gente quebrava o pau de vez em quando, mas isso ficava lá escondido. Pelo menos no começo. Era entre nós dois. Mas caráter, vida com Deus, sinceridade, honestidade, pão na mesa. Tudo isso, então tem que ter um contexto, né? Tem pai querendo gritar com o filho, mas na vida deles não diz nada. Vai gritar com o filho, vai fazer, o filho olha para o pai e para a mãe, tem caráter, tem testemunho, não tem compromisso. A igreja está lá orando, ele está aqui em casa assistindo MMA. A igreja está lá vigília orando, ele está aqui assistindo MMA. Depois vai querer dar bronca, mostrar autoridade. É vida de hipocrisia. Aí não adianta, tá? Aí não adianta. Então, seja exemplo. Aí você pode depois agir assim. Vamos lá. Estamos recebendo. Eu chamando. Vem aqui enfrentar. Chamando o nome. Vem aqui na frente. Já vai entregando o certificado. E permanece aqui só para a igreja dar boas-vindas para vocês. Já vamos entregar alguma coisa. Tem um material. Deixa eu ver esse material. Que vai começar a entregar, é um material que há muito tempo a gente fez, né, Luciano? E a gente foi parando de entregar, mas resgatamos ele. Tem 3 orientações aqui, para você que foi batizado, você que é novo na fé. 3 orientações. Se você seguir essas 3 orientações ao pé da letra, você vai se fortalecer em Deus. Lê com calma.
Não lê no ônibus chacoalhando. Pega uma hora tranquila em casa, você está sossegado, abre, lê com calma, reflete. Tem os textos bíblicos escritos aqui. Se você quiser abrir a Bíblia junto para acompanhar, faz. Mas lê com calma esse material, tá? Vai ser muito útil para a sua vida. Vai ser entregue um para cada um. Aleteia de Carmo Hernandes, Arthur Antônio Silva, Bianca Ferreira Santos, Bruno Albercovics, Cassiano Valentim, Clarice Maria de Jesus Teixeira, Daniele Medeiros Albercovics, eu não sei falar japonês. Albercovics. Douglas Luiz Leandro, Elias Caetano Alfieri, Eric Weingartner Clemente, Fernanda Akemi Moron, Fernando Martins Halabi, Felipe Almeida Nascimento, Gabriela Caroline dos Santos, Guilherme Silva de Oliveira, Heloísa Xavier Queiroz, Isabel Cristina Guimarães Vieira, Isaac Santos de Anchieta, Jefferson Leandro da Costa, Jéssica Faria de Souza, Joyce Hilda de Camargo, Laís Luiz Leandro, Leonardo Costa Silva, Leonardo da Silva Paulino, Letícia Weingartner Clemente, Maria dos Anjos, Mateus Augusto Rivas, Mateus Sucou de Barros, Moisés Messê Moron, Natália Galoto de Almeida, Natália Moraes de Carvalho, Natália Gomes da Silva Pires, Rafael Weingartner da Silva Júnior, Rodolfo Tizuruda Janelas, Stephanie Cristina Silvestre Machado, Tiago Tavares Ribeiro de Cirqueira, Valdernir Quintiliano Rosa, Vitória Maria Venâncio de Souza e Yuri Carlos Aparecido Oliveira. Esses irmãos foram batizados ontem e estão sendo agora apresentados para vocês. Talvez nem todos estejam aqui, temos 2 cultos, talvez alguns estejam à noite, tem gente que trabalha, domingo de manhã, então tem uma série de fatores, mas estão apresentados a vocês. Também estamos recebendo pessoas que ou se reconciliaram ou se transferiram de outras igrejas para cá, passaram todos por discipulado, todos os outros, discipulado 1 a 1, acompanhamento pessoal com todos eles, e eles também estão sendo recebidos agora como membros. Eles trazem os seus filhos, se estiverem aqui, se não estão na escola bíblica lá. O Kleber Tadeu de Freitas e a Priscila Rutuolo de Souza. Tem um filho de 4 anos, o Pietro Rutuolo de Freitas. Celso Rodrigues Oliveira, Elizabeth Vieira Oliveira, com o filho Felipe Vieira. Delazir Acapana Avelaneda. Marcel Rogério de Oliveira Pachiega e Milena Maria Ramos Pachiega. Miguel Ramos Pachiega, filho, 2 anos. Manuela Ramos Pachiega, 3 meses, bebezinho. Rodrigo Abrahamim, aqui já é árabe, aí já é mais de Abrahamian. É isso mesmo? É, Abrahamian. E Ana Paula, não é isso daí, ó. Com os filhos Pietro e Isabelle, 5 e 2 anos. Então, todos esses irmãos estão sendo recebidos na igreja. Primeira parte que eu apresentei pelo batismo e outros por adesão. E nós estamos felizes. Um total de 55 irmãos que estão sendo incorporados à membresia da igreja nessa data. Deus abençoe todos vocês, viu? Estou muito feliz com esse momento. Creio que o pastor Luciano está muito contente, né? Colheita, fruto do trabalho de toda a igreja, de todos os irmãos e, acima de tudo, do trabalho do nosso Deus. Nós somos só cooperadores de Deus. Vocês não foram salvos por nós, nem pela igreja, nós só ajudamos, cooperamos com Deus. É Deus que está fazendo, vai continuar fazendo o trabalho na vida de todos os irmãos. As coisas que na vida de vocês ainda precisam ser trabalhadas, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Ele tem coisas a trabalhar na minha vida, na vida de vocês, e Ele está fazendo esse trabalho. Deus nunca para, Ele está sempre trabalhando em favor daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Eu desejo que vocês tenham uma vida cristã saudável, fortalecida sempre por Deus, ajudada por Deus. Se engajem em ministérios,
Não se contentem em apenas participar dos cultos da igreja. A igreja, ela funciona principalmente nos pequenos momentos. Hoje é um grande momento, é uma celebração, é muito importante estarmos juntos. Mas a igreja funciona nos pequenos momentos. Ela funciona nos grupos nas casas, nas reuniões que acontecem nas casas durante a semana. Ela funciona nas reuniões de oração, grupos pequenos que se reúnem para orar. Ela funciona nos bastidores através de alguns ministérios, alguns trabalhos que são feitos. E o nosso desenvolvimento espiritual está condicionado ao engajamento nessas pequenas ações da igreja. Aquelas pessoas que querem viver a vida cristã apenas participando dessas celebrações, elas não se desenvolvem espiritualmente. Elas não crescem. Eu gostaria que crescessem, mas não é possível. Porque as ferramentas que se tem nos pequenos momentos não estão disponíveis agora nos grandes momentos. E a igreja, ela é composta por relacionamentos. E a principal atividade da igreja é estabelecer os relacionamentos. É as pessoas se relacionarem com Deus e se relacionarem umas com as outras. E também se relacionarem na família, relacionarem no trabalho, relacionarem com as pessoas que não são cristãs. Então o relacionamento é a base de tudo. E nessa grande concentração não dá para ter relacionamento. Eu mesmo não conheço as pessoas daqui da igreja. Estou há 25 anos aqui, não conheço todo mundo aqui. Eu pago tanto mico, eu chego lá que nem no batismo ontem, e pergunto, tudo bem, como é que você está? De onde você é? Lá da tua igreja. Aqui, não, prazer. Possível. Nessas reuniões não dá, não é possível conhecer as pessoas. E nunca vocês vão conhecer todo mundo da igreja, mas quando tem um grupo, quando trabalha num ministério, quando se engaja nesses pequenos momentos da igreja, aí você se relaciona, aí você se desenvolve. Então tenham uma vida cristã saudável. Não se limitem a vir à igreja. Talvez alguns de vocês pensem, mas é difícil, eu estou trabalhando, estou estudando, tenho... Dá para a gente, quando a gente quer, quando a gente coloca o alvo, a gente acaba alcançando, a gente acha um jeito. A gente se organiza e acha um jeito de se envolver com a vida da igreja. Então, façam isso que vai ser muito saudável para todos vocês, tá? Então, tá bom. Vamos fazer da seguinte forma. Alguns irmãos levam lá de trás, ó, começando lá para o fundo. Um representante da turma que sentou lá atrás hoje. Meia dúzia de vocês, por favor, levantem voluntariamente. Venham aqui dar um abraço neles. Lá na galeria também, gente que consegue subir e descer a escada mais do que uma vez no domingo. Dá uma descida, uma meia dúzia de vocês aí voluntariamente, dá um abraço neles aqui. Vem aqui da frente, daqui mais uma meia dúzia, daqui ó, mais uma meia dúzia também. Vem alguns de vocês e dê um abraço neles, cumprimente eles em nome da igreja. Que na frente parece a 25 de março, dia de Natal, né? O que é bom aqui é que parece a 25 de março, mas ninguém precisa se preocupar com a carteira, tá? Tá bom, ó, para um pouquinho, olha para cá. Vocês que estão sendo recebidos hoje, batismo ou adesão,
Se algum de vocês não foi abraçado pelo menos uma vez, nós estamos reprovados. Tem que começar tudo de novo. Tá? Vocês que foram recebidos hoje, tem algum de vocês que não foi abraçado uma vez? Levanta a mão aí. Não, estamos aprovados. Vamos aplaudir a Deus pela vida de todo mundo. Deus abençoe vocês. Tá? Graças a Deus. Adolescentes vão sair? 12 a 17 anos tem a reunião específica para vocês lá embaixo, pode se encaminhar, tá? Também visitantes que estão nessa faixa de idade 12 a 17, se quiserem, fiquem à vontade, desçam lá, tem um grupo específico para falar com vocês. Pastor Rogivaldo, já foi dito, mas um prazer, tá? Recebê-lo com sua esposa, família, as pessoas que estão juntos, os irmãos lá. Deus abençoe vocês. Eu fiz esse momento por sugestão do pastor Luciano. O pastor Luciano é o pastor titular da igreja. Eu sou pastor sênior. Quem sabe o que é pastor sênior? Levanta a mão. Velho. Não, é a definição. Pastor Sênior é um pastor que há muito tempo está no lugar, tem muita experiência naquele lugar, e com o dinamismo do ministério dele, muitas igrejas, principalmente fora do país, usam isso muito, no Brasil também, igrejas maiores. E aquele pastor, ele, pela expansão do ministério, ele não consegue mais acompanhar o rebanho no dia a dia. E pastoreio tem que ser no dia a dia. Então ele deixa esse lugar para uma pessoa que acompanha no dia a dia. Mas ele continua sendo pastor da igreja. Só que é um pastor sênior. É um pastor mais experiente que apoia a igreja na visão dela. Mas tem o pastor titular, aquele que está acompanhando a igreja. Essa atribuição do que foi feito hoje, tudo é função do pastor titular. É ele que fez o trabalho junto com o rebanho para que acontecesse tudo isso. Então eu não chegaria no Luciano e falasse, deixa eu fazer. Eu não falaria isso. Gosto desses momentos, me sinto bem à vontade, mas é função do pastor da igreja, do pastor titular. Ele falou para mim fazer isso. Procurou ali, faz hoje e tal. Eu falei, se você quiser, eu faço. E estou fazendo. Tá certo, irmãos? Não haja confusão de posições, de quem faz o trabalho. Eu me limito aqui a trabalhar nos bastidores da igreja, no campo da visão da igreja, para que ela se mantenha numa visão. Procuro ajudar o pastor Luciano, ajudar outros irmãos. Quando algum irmão me procura para aconselhar, eu estou aconselhando também, estou orando pelas pessoas, faço o meu trabalho. Agora eu sei essa posição, qual é o pastor e quem é que faz essas coisas. Então eu não procuro não entrar, tá? Estou fazendo. Achei importante falar para que os irmãos também não tenham confusão na mente sobre quem está fazendo o trabalho. Estou fazendo a convite do pastor. Me limito também a essa função tão importante, que é a que sustenta a igreja, e faço junto com o pastor Luciano e com outros irmãos a pregação da palavra. E eu desejo abrir agora a palavra de Deus com vocês em 2 Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos efetuar a leitura de alguns versículos, do versículo 1 em diante, até o 12. Eu não peço para você fechar a Bíblia depois de lermos o texto, pelo contrário, eu quero te incentivar a ficar com a Bíblia aberta, e não me atrapalhe em nada você não me dar atenção com os olhos se os teus olhos estão na Bíblia conferindo um texto. É lógico que eu não tenho como avaliar se está na Bíblia conferindo o texto ou no tablet vendo o e-mail. Aí é um problema teu com Deus. Então eu não tenho como interferir nisso. Agora, se você está acompanhando um texto bíblico e olhando a Bíblia e lendo, não me atrapalhe em nada, não tira minha atenção, pelo contrário, me ajuda. Então, você tem a liberdade de deixar a Bíblia aberta e acompanhar na palavra aquelas coisas que eu estiver falando aqui com vocês. Versículo 1 em diante diz assim: Irmãos,
quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam em mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Um irmão no meio da igreja que sentir desejo, se levante e ore por mim e pela mensagem dessa manhã. Curva a cabeça à igreja. Quem sentir, fique em pé e ore por nós. Amém, Jesus. Toda a igreja diga amém. Nós temos, irmãos, diante de nós um texto bíblico que se ocupa em falar das coisas que vão acontecer no mundo físico em decorrência do que está acontecendo no mundo espiritual. Está implícito nessa afirmação a existência de um mundo físico e de um mundo espiritual. O mundo físico é composto de tudo aquilo que é matéria, de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós tocamos. E o mundo espiritual são realidades, são situações, são pessoas, seres que existem no mundo espiritual que nós não vemos. O reflexo do que acontece no mundo espiritual acontece no mundo físico. Nós temos no mundo físico coisas acontecendo, e a grande maioria, se não todas elas, em decorrência das ocorrências no mundo espiritual. Vocês podem notar na leitura dos evangelhos que muitas vezes Jesus se aproxima de uma pessoa doente e ele não ora pela cura física da pessoa, ele repreende um espírito de enfermidade. Porque ele detecta que aquela doença no corpo da pessoa é resultado de uma ação no mundo espiritual. Ou seja, no mundo espiritual, um espírito de doença se alojou naquela pessoa e no mundo físico, o corpo dela ficou deteriorado, ficou prejudicado, ficou doente. Então não é uma causa natural, por exemplo, de uma gripe ou de um resfriado, que a pessoa pega um vírus ou tem um elemento físico natural que faz ela adoecer. É por isso que muitos vão no médico e chegam lá e o médico faz um exame, faz outro, para não descobrir nada. Mas está doendo, doutor, mas não tem nada aqui, está tudo certo, está tudo no lugar. Mas está doendo, mas está tudo no lugar, não tem nada. Porque o mundo físico, ele é só uma consequência do mundo espiritual. Jesus, ele só trabalhou no mundo espiritual. Paulo, o apóstolo, ele fala do mundo espiritual. Ele chega a afirmar numa das suas cartas, na carta aos Coríntios,
a primeira delas, ele diz assim: nós que somos espirituais, discernimos tudo espiritualmente, discernimos bem. Nós que somos espirituais, percebemos as coisas que não são visíveis. Nós avaliamos as coisas visíveis pelas coisas invisíveis. Então nós discernirmos, nós entendemos o que está acontecendo no mundo físico mediante o que está acontecendo no mundo espiritual. Então existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Problemas que acontecem na nossa vida, no mundo físico, são resultados de uma situação do mundo espiritual. Conquistas que nós temos no mundo físico também são resultados do mundo espiritual. O mundo físico, na verdade, ele só tem consequências. As pessoas colocam tanto coração nessa vida, tanto coração nessas coisas, e por isso que elas estão sofrendo. Porque elas não estão atuando na causa geradora dos resultados dessa vida. Sofrimento ou felicidade. Esse é o resultado nessa vida, sofrimento ou felicidade. Agora, assim como quando você olha uma árvore frondosa e tem frutos que você se alimenta dela, ou uma sombra que você descansa nela, aquela árvore, ela nasceu de uma semente que foi plantada no solo. Se não houvesse aquela semente, não haveria aquela árvore. Também o espinheiro é verdade. Existe o espinheiro que te cutuca, que te machuca, que te incomoda, que não te dá fruto, que não te dá sombra, por causa de uma semente que foi plantada no solo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas e ele diz: aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Ele escreve também aos Romanos e diz que aquele que semeia na carne vai colher corrupção, e aquele que semeia no Espírito vai colher vida e paz. Então veja, nós semeamos no mundo espiritual. A semente é o debaixo do solo, onde a semente espiritual ela é plantada debaixo do solo, onde não é visível. E depois nasce uma árvore ou um espinheiro que se torna visível. E o espinheiro vai trazer sofrimento, e a árvore frondosa vai trazer felicidade, a sombra e o fruto. Mas essa semeadura ela é feita num lugar invisível. Nessa analogia eu estou mostrando para vocês que nós semeamos no mundo espiritual e colhemos no mundo físico. Então o sofrimento é decorrência do quê? De uma semeadura errada no mundo espiritual. E a felicidade é o resultado da semeadura correta no mundo espiritual. Isso é uma verdade que permeia tudo que existe na nossa vida. Tudo que faz parte do nosso contexto de vida. Nós estamos vivendo hoje o resultado das sementes que semeamos no mundo espiritual. As coisas não estão acontecendo por acaso. Elas são decorrentes uma da outra. E todas elas estão ligadas a debaixo do solo, a semente plantada, ao mundo espiritual, aquilo que nós não estamos vendo. Vocês percebem que toda a palavra de Deus ela está voltada para o mundo espiritual. E ela trata pouco do mundo físico. Quando Jesus diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele está fazendo a apresentação do mundo físico e do mundo espiritual. Quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus, o que ele está falando? Do mundo espiritual. O apóstolo Paulo, em Romanos 14,17, ele fala o que é o reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Olha, sentimentos abstratos, coisas que não são físicas e palpáveis. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então o que é isso? É o mundo espiritual. Jesus diz, buscai o reino de Deus, o mundo espiritual. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você olha o contexto de Mateus 6,33, está falando do quê? De vestir, de comer, das preocupações da vida, das coisas dessa vida. Ele diz, então busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão. O que são as demais coisas? Do mundo físico. As coisas que nós precisamos para viver no mundo físico. A casa para morar, o carro para andar, a comida para comer, a roupa e assim por diante. Agora as pessoas elas não entendem, elas ficam concentradas no mundo físico, tentando fazer as coisas no mundo físico, tentando resolver os problemas no mundo físico, tentando trabalhar no mundo físico. Elas não têm tempo para o mundo espiritual. Por quê? Por causa do mundo físico. Loucos, insensatos, perderam o juízo.
A própria medicina diz que a gente não ataca o resultado da doença, mas tem que atacar a causa da doença. Existe uma causa que leva à doença, não adianta atacar o resultado. Os bombeiros vão apagar um incêndio, eles não ficam nas chamas, eles procuram o foco do incêndio. Onde nasceu o incêndio, onde está a combustão do incêndio, aquilo que está alimentando o incêndio. E é ali que eles jogam os produtos, a água que vai acabar com o incêndio. Não adianta ficar olhando para as chamas e jogando água nas chamas. Fala para você uma coisa, você não está jogando água nas chamas da tua vida, irmão. Fala para ele. Presta atenção nisso, não joga água nas chamas da tua vida. Porque a grande maioria das pessoas só está jogando água nas chamas da vida. Elas ficam só olhando no mundo físico, pensando no mundo físico, trabalhando no mundo físico, tentando resolver as coisas no mundo físico. E não entende que é no mundo espiritual. Quantos tem batalhas no dia a dia aí? Seja financeira, seja pessoal, familiar. Muitas batalhas nós temos. A palavra do Senhor em Efésios 6,12 diz assim: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade no mundo espiritual. Nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Então vejam, nós temos que lutar. Ou seja, vencer as dificuldades, as lutas, os problemas aonde? No mundo físico? Não, no mundo espiritual. Mas a maioria das pessoas fica só com os olhão no mundo físico. E aí os pastores, os irmãos, os líderes dos grupos pequenos dos gêmeos, os missionários, os irmãos ficam pregando e falam, não, se dedica a Deus. E os irmãos ficam, não dá, não tenho tempo, não posso. Fica uma luta ali, uma batalha, porque falta entendimento. Quando a gente está falando, se dedica a Deus, busca a Deus, nós estamos falando o quê? Combate a causa dos teus problemas. Vai na semeadura correta debaixo do solo. Olha para o mundo espiritual, trabalha no mundo espiritual. Porque aí vai começar a colher depois, não é hoje, é lá na frente, vai começar a colher no mundo físico. Porque você busca o reino de Deus e as demais coisas serão. Jesus não disse foram, ele diz serão. Ele fala no tempo presente hoje, busque o mundo espiritual. E ele fala no futuro. E no futuro, as outras coisas vão chegar para você. Mas pessoas ficam só no mundo físico. E no mundo físico não tem futuro. O mundo físico só tem presente e passado. O mundo físico não tem futuro. Porque futuro envolve fé. Futuro é coisa que não se vê, que se espera. E o mundo físico não tem fé. O mundo físico só tem o aqui e agora. Só tem as dores do passado, as conquistas do passado e as lutas do presente e as coisas do presente. O mundo físico não tem futuro. Agora a Bíblia indica para um futuro sempre. A Bíblia diz que o justo anda por fé, ou seja, ele não anda nas coisas que ele vê hoje, que ele contempla hoje, que ele vive hoje, ele anda por fé. Então, a gente está aqui no presente andando no futuro. Então, quando eu digo nós estamos andando por fé, eu estou dizendo nós estamos andando no mundo espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você olha e pensa, eu estou sentado aqui na cadeira. É o mundo físico. A Bíblia diz, não, você está assentado nas regiões celestiais. É o mundo espiritual. Então toda a Bíblia, todo o contexto de Deus nos leva para o futuro, nos leva para o mundo espiritual. Para vivermos no mundo espiritual, para lutarmos no mundo espiritual. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, ele diz assim, não pensai nas coisas deste mundo, mas pensai nas coisas eternas. Pensai nas coisas de cima, não nas de baixo. O que ele está dizendo? Pensai nas coisas do mundo espiritual e não nas coisas do mundo físico. Mas as pessoas são teimosas, nós somos teimosos, nós queremos ficar pensando no mundo físico o tempo todo, querendo plantar no mundo físico, semear no mundo físico, colher no mundo físico, resolver os problemas do mundo físico, nós queremos caminhar no mundo físico, viver o mundo físico. Não é aí, queridos, não é por aí. É o mundo espiritual. Eu estou falando toda essa introdução porque esse texto nos aponta o que está acontecendo no mundo espiritual que prepara toda a terra para a vinda de Jesus Cristo. Para dois fatos que estão sendo organizados no mundo espiritual. Primeiro,
uma manifestação do anticristo na terra de uma forma pessoal, quando ele vai incorporar em pessoa. O mundo todo está sendo preparado no mundo espiritual para que o anticristo, que é aquele que tem algumas características, e a principal é a oposição a Deus, ele vai se manifestar na terra e dominar toda a terra. E indica também uma outra coisa que vai acontecer no futuro. Está sendo preparado no mundo espiritual. É a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens para buscar a igreja. Essas duas coisas estão no laboratório de Deus. Estão sendo planejadas, organizadas, desenvolvidas no mundo espiritual. E as pessoas que vivem só no mundo físico, elas ouvem, leem, sabem, mas não tomam posição. Porque elas vivem no mundo físico. Então elas não atentam para o que está acontecendo no mundo espiritual. Muitos casais estão com rusguinhas dentro de casa, muitos comerciantes estão com problemas na área financeira. Por quê? Porque só ficam olhando no mundo físico. Se eles olhassem para o mundo espiritual e eles vissem o que está sendo preparado, Satanás invadir a terra e dominar toda a terra. Tem gente que acha que o mundo hoje está terrível. Você não viu nada, fica aí para você ver. Você não viu nada. Você não viu nada. Hoje Satanás está fazendo um monte de coisa aí. O mundo jaz maligno, ele é o príncipe desse mundo. Ele está atuando, destruindo, matando, roubando. Ele está fazendo um monte de coisa. Mas não é nada ainda do que vai acontecer. O que vai acontecer está sendo preparado no mundo espiritual. E Satanás vai fazer isso na terra. Mas só que em contrapartida também está sendo preparado no mundo espiritual novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde os crentes em Cristo Jesus vão morar por toda a eternidade. Isso também está sendo preparado no mundo espiritual. Então, assim como hoje tem duas opções, plantar no mundo físico ou plantar no mundo espiritual, não duas opções boas, mas duas opções simplesmente, as pessoas estão decidindo, também no futuro haverá duas opções, viver com Satanás na terra ou viver com Deus no céu. Então, nós estamos hoje no mundo espiritual tendo isso construído. O apóstolo Paulo ele está muito ocupado com isso em relação à igreja de Tessalônica, porque os irmãos lá estavam tendo alguns problemas para entender essas coisas. Mas não era só, todas as igrejas, naquela época e hoje tem problemas para entender isso. Porque as pessoas têm problemas para entender mundo físico e mundo espiritual. Estou indo muito rápido, não estou não? Vocês estão entendendo? Então é os meus 41 anos que estão me cansando. Existem pelo menos 3 características do mundo espiritual, do que está acontecendo no mundo espiritual, que são refletidas agora no mundo físico. E nesse texto, Paulo indica essas 3 coisas. A primeira dessas coisas que ele está indicando é a apostasia. Esse tempo agora é um tempo de apostasia na terra. Ele afirma no versículo número 3 do texto que nós lemos: antes daquele dia, ou seja, da vinda do Senhor, da manifestação do anticristo na terra, virá apostasia. Ainda não chegou esse dia da manifestação plena do anticristo na terra e da vinda do Senhor. Então nós estamos nesse momento, antes daquele dia. Virá sobre a terra apostasia. O dicionário Aurélio diz que apostasia é separação, deserção do corpo. É afastamento de uma fé genuína. É o abandono de um estado religioso aprendido, crido e vivido. Em outras palavras, apostasia não é se tornar incrédulo, mas é substituir a raiz, a essência da fé. É crer, mas crer de maneira errada. É acreditar em Deus, nas coisas de Deus, mas num caminho distorcido. Isto é apostasia. E a Bíblia ensina que nesses dias nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Perceba aí na Bíblia que no versículo 2, o apóstolo ele diz assim, 2 coisas para não fazer. Primeiro, não se abalar e não se alarmar. Não fica assustado, não fica abalado. Com o quê? Ele fala com palavra, com profecia falsa. Não fique abalado com ensinamento errado. Uma falsa pregação da palavra de Deus. É isso que leva à apostasia. Tem muita gente que está indo direto para o inferno porque está na igreja. Porque tem igreja que hoje é um caminho de acesso para o inferno. Porque não é uma igreja simplesmente infantil, é igreja herética. É igreja que ensina heresia, que tem profecia falsa,
que tem ensinamento errado, que a Bíblia não é aberta, que a Bíblia não é exposta. É aberto alguns textos apenas para enganar, para iludir. Ficam-se só naqueles textos chavões que atraem, que faz as pessoas gostarem da igreja. E não chama as pessoas a uma responsabilidade com Deus, a uma vida com Deus, a um caminhar com Deus. E isso tem como efeito principal a apostasia, porque afasta a pessoa de uma fé genuína e leva ela a uma fé adulterada. Ela crê em Deus, mas ela crê de maneira errada. Ela crê em Deus, mas ela não crê como Deus é. Ela faz um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Ela pega um Deus e modela Deus. Ela faz Deus ser, não, Deus é assim, Deus não pode ser desse jeito, Deus tem que ser daquele. Eu quero um Deus que me agrade, eu quero um Deus da minha maneira. Eu quero um Deus que me deixe fazer isso, que me deixe ser assim, que me permita viver daquele jeito. Eu não quero mudar nisso, então eu quero um Deus que aceite-me desse jeito e que ele se adapte ao meu gosto. E as pessoas vão sendo incentivadas a isso. Isso é apostasia. É a falta da pregação ardorosa, é a falta da pregação expositiva da palavra. E sabe, preste muita atenção nisso, sabe por que vem apostasia na igreja e heresia, engano? Porque nós gostamos mais de sentir do que de racionalizar. Nós buscamos os sentimentos nos cultos e não a razão. E a Bíblia ensina que o culto tem que ser racional, tem que ser inteligente, mas nós gostamos das sensações. Em nome das sensações a gente faz coisa. Irmão, eu estou sentindo, vamos plantar bananeira, vamos lá, vamos plantar bananeira. Todo mundo começa a plantar bananeira. Eu estou sentindo, aí vem glória, vem aleluia, vem canelinha de fogo, por quê? Porque eu senti de plantar bananeira. Mas plantar bananeira edifica no quê? Não, mas eu estou sentindo. Agora eu senti aqui. Espera um pouquinho. E a razão? E a lógica, o culto é racional e nós gostamos de culto emocional. Fala para o seu irmão, não se engana, você gosta de culto emocional. Fala para ele, eu gosto, você gosta. Se vocês ficarem aqui me ouvindo 1 hora e eu abrindo a Bíblia após a Bíblia, texto após texto, explicando texto após texto, alguns vão sair do culto dizendo, que bênção. Agora, se nós todos plantar bananeira aqui, dar piruleta, chorar, rir, pular, dançar, saltar, uma grande maioria vai sair do culto dizendo, que bênção. Porque nós gostamos do emocional e não do racional. Ainda mais nós brasileiros, né? Moro num país tropical, abençoado, tudo, a gente gosta de curtir, a gente gosta de aproveitar, a gente gosta de viver na boa, a gente é descontraído, a gente gosta de festa, é churrasco, a gente gosta disso. A nossa natureza é assim, principalmente pela cultura. Nós, como igreja, num país tropical, nós temos dificuldade de entender racionalidade. Muitos de nós, para dirigir um culto, se tiver um programa na frente, um esboço de mensagem elaborado, se sente em pecado. Ai, tem um programa. Não, tem que ter liberdade do Espírito. Que Espírito que está tendo a liberdade? Porque o Espírito de Deus é um Espírito sujeito ao profeta, é um Espírito que se sujeita a uma ordem, a uma decência, a uma organização. Não, mas em nome da liberdade a gente faz o que sente na hora. Vai tudo no improviso, né? Eu vou assistir todas as, não sei quantas novelas tem na televisão, durante a semana, eu assisto o jogo do meu Corinthians, eu saio correndo de casa para o culto, comendo um frango desse tamanho com farinha, chego na igreja com o estômago assim inchado, minha cabeça cheia de informações seculares, 2 minutos antes do culto, estou conferindo e-mail e no Facebook, vendo fofoca do dia, e agora eu vou para o culto. Fazer o que eu sinto. Vai sentir tanta porcaria. Vai sentir tanta emoção, tanta coisa despejada. Não tem racionalidade. Se eu sair nas igrejas perguntando, quem tem vida devocional aqui? Quem se sujeita à palavra de Deus diariamente? Quem diariamente abre a Bíblia e medita?
pensa na Bíblia. Quem passa a maior parte do tempo pensando na Bíblia, tudo que acontece lembra de um versículo bíblico, tudo que faz pensa num versículo bíblico, tudo que ouve pensa num texto bíblico em relação àquilo. Eu vou ficar muito decepcionado se eu sair por aí perguntando em todos os lugares. Começando aqui e depois saindo por aí. Eu vou ficar muito decepcionado. Porque as pessoas gostam de sensação. Eu vou falar agora, vou mexer num ponto aí que mexe com todo mundo aqui. Música na igreja. Pega o Novo Testamento para mim. Qual é a importância do louvor no Novo Testamento? Qual o doutrinamento? Qual é a ação? Qual o exemplo dado nos evangelhos sobre louvor no Novo Testamento? A maioria de nós gosta mais do louvor do que da mensagem. A maioria de nós fica no louvor todo eufórico e na mensagem murcho. Sono. Pregador maldito não para nunca. O cara parece uma metralhadora, começa e vai embora. Pô, não aguento mais, já está coçando tudo aqui em mim. Jesus, não acaba mais esse negócio. Louvor, não, a gente fica lá 2 horas. E está tudo bem. E está tudo bem. Agora, na hora da mensagem, é a hora que a gente distrai, é a hora que a gente olha o bebê, é a hora que a gente faz as contas na cabeça, a gente lembra do que esqueceu faz um mês. Um mês que esqueceu daquilo, na hora da mensagem a gente lembra. E ainda agradece a Deus, obrigado por me fazer lembrar. Porque a gente gosta de emoções, a gente gosta de sentimentos. Junta a nossa tropicalidade com essa apostasia, esse espírito no mundo que opera para gerar apostasia. A emocionalidade para nós é tudo. Emoção fica tudo. Por que Roberto Carlos está há 285 anos cantando a mesma coisa? E todo mundo continua comprando o CD dele. Por quê? O cara, antes ele chacoalhava o microfone, agora o microfone chacoalha ele, porque ele já não aguenta mais. Até Ezequias comprou o CD, esse cara sou eu. Ele está falando ali, você entrou na mensagem, serviu de ilustração, cara. Autografado ainda. Por que o cara está tanto tempo? Porque nós gostamos de emoções. Nós negócio de emoção. A gente sai do mundo, em vez de comprar o CD do Roberto Carlos, a gente compra o CD do cristão lá. Se eu sair por aí com os meus livrinhos, fazer uma parceria com... Fala o nome de um cantor gospel aí da moda hoje. Fala aí, que eu não acompanho. Thales. Já pensou eu e o Thales fazendo parceria? A gente vai num lugar, ele canta, eu prego. No final eu monto a minha banquinha dos meus livros. Purificação espiritual. Vivendo como servo. E ele põe o CD dele do lado. Onde que vai vender mais? Hã? E você vai comprar também. O CD dele. Porque a gente gosta do culto assim. A gente não gosta do culto assim. Não, a gente gosta do culto. E não do culto. E para ouvir a palavra, entender a palavra, tem que ter atenção com os olhos, com os ouvidos, com o nariz, com a boca e com os dedos. Para ouvir a palavra tem que ser assim. Para o louvor não, é tudo largado. E participa. Como a gente gosta, então o louvor no culto ocupou na igreja moderna um lugar preponderante. Como se imaginar um culto sem louvor? Como? Tanto é que as escolas bíblicas estão falidas. Porque a escola bíblica é um culto sem louvor. Se eu marcar amanhã, segunda-feira, junto com o pastor Luciano, um estudo bíblico, não, vem estudar a Bíblia amanhã, nós não vamos cantar, só vamos pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ficar na Bíblia 2 horas, olhando a Bíblia.
Tem que ver se eu e ele vem. Porque a gente não consegue imaginar. Então, atualmente, na igreja do século XXI, o louvor ocupou um lugar preponderante. Quando você vai na Bíblia, vai na raiz, onde tem todo o ensinamento, você não vê Jesus reuniu, cantou 3 horas, depois falou meio... Pelo contrário, você vê Jesus reuniu e falou da palavra 3 dias. Não teve nenhum louvor, pelo menos não foi dito. Cantou uma música na ceia. A Bíblia diz que no Novo Testamento, nos evangelhos inteiros, fala de cantar uma música na ceia, que eu lembro. Que o Fernando estava me lembrando aí. Não sei se fala em outro lugar, mas não. Mas todo o evangelho fala de Jesus falando da palavra, pregando a palavra, ensinando a parábola, por ensinamento, palavra. E hoje a gente quer louvor. Agora, se falar amanhã tem uma noite de louvorzão, vocês já viram noite de louvorzão nas igrejas? Já, não tem? Já viram noite de palavrão? Palavrão não ficou legal. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vocês entenderam. Então, não vai. À noite ou amanhã de palavrão é a escola bíblica, é o estudo bíblico. Não funciona. Não funciona. Por quê? Os crentes mais velhos acham que já sabem tudo. Os crentes mais antigos, você fala, amanhã tem estudo bíblico. Vai falar divino. Eu já estudei, já fiz seminário, já estudei, já sei tudo. Sei tudo. E os crentes mais novos estão sendo levados no embalo do louvorzão. Aí a palavra vai ficando de lado. Vai ficando para lá. E abre a Bíblia em Romanos 10. Romanos 10. Versículo 8 diz: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Versículo 14, voltando um pouquinho. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Vocês percebem que a fé está relacionada a ouvir a palavra de Deus? Percebem que a fé está ligada em ouvir? E a apostasia é o quê? A substituição da fé genuína por uma fé falsificada. Então, no mundo espiritual, Satanás pensa o seguinte: quanto menos ouvirem a fé, a palavra que gera a fé original, melhor. Mas os crentes não são bobos, eles sabem que devem ouvir a palavra. Então, vamos dar palavra para eles. Mas uma palavra distorcida, sem consistência, sem fundamento, só 2, 3 textos, sempre a mesma coisa. Vamos dar palavra para eles, porque aí eles vão ter uma palavra que vai gerar uma fé, mas uma fé distorcida da fé bíblica original. Aí entram os nossos irmãos gospels, né? Aí eles entram com a música. Não, mas a música é a palavra. A gente canta a música da palavra. Ah, mano, esse rebolado todo. Está prestando atenção na letra da música. Mesmo quando é cantada a palavra, com aquele som todo, com levanta, chora, sente, emoção. Está pensando na letra. Eu sei quem está pensando. É lógico, eu não estou generalizando. Mas a maioria não está no embalo. Hoje mesmo, sai por aí, pega o teu carro, vai a pé, condução, bicicleta, anda meia hora no bar, passa na frente de barzinho. Você vai achar algum barzinho tocando uma música lá. Entra na minha casa. E os bebês. Nenhuma crítica à música, eu estou falando só que vai até pro bar, vai a música, os caras cantam, balança, dança, gosta. Nem aí. Então não é esse ouvir a palavra através do embalo, da emoção. Tudo está buscando emoção.
Por quê? Porque a palavra ela tem todo um processo que um dia eu falo com vocês sobre isso, hoje não. Mas tem todo um processo de penetração nos neurônios, na mente, no raciocínio, no coração, na alma, no espírito, na divisão da alma e do espírito para operar a fé genuína. Então é um processo completamente racional. É um processo que mexe no emocional da gente na medida que o racional compreende. E não o contrário. Se move no emocional. Os crentes são impacientes com a mensagem. Eles têm... Tanto é que nós pregadores, às vezes, ficamos ali meio... Eu já olhei para o relógio umas 4 vezes. 5 para meio-dia. Daqui a pouco eu começo a ouvir daqui estômago roncar. E eu começo a ouvir daqui, gente. Que está na hora. O interesse, eu estou 36 anos nesse negócio de púlpito, cara. Se eu não perceber, se eu não tiver essa capacidade de perceber quando os olhos estão atentos, o coração também, ou quando os olhos estão ali, mas o coração está longe, eu não aprendi nada. Não aprendi nada. Então, as pessoas, elas querem só emoções, elas querem viver assim. E isso está contribuindo para Satanás gerar apostasia, que é o trabalho dele nesse tempo. É o que Paulo diz, antes do dia da vinda do Senhor, virá a apostasia. Pessoas que têm fé, muita fé, mas uma fé errada. Pessoas que têm fé errada, você chega com a palavra de Deus mostrando o texto, elas olham e falam, mas não quer saber. Porque elas não estão interessadas na fé genuína. Elas gostam de emoções, elas querem viver as emoções. E a fé genuína vai pegar a gente e falar às vezes para a gente, fica aí frio. Presta atenção aí. Para de balançar. Para de chorar. Ou para de rir. Presta atenção, entende o que está acontecendo. Para depois você chorar e rir mediante o que está acontecendo. Para depois a tua emoção ser mexida pelo que está acontecendo. A palavra de Deus leva a isso. Mas nós queremos emoção. Isso mata a fé genuína. Abre a Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ver um outro texto. Agora, especificamente sobre a fé genuína. 1 Pedro, capítulo 1. Versículos 6 e 7. O versículo 7, olhando para ele primeiro, diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que está dizendo aqui. Está dizendo que a fé genuína, ela resulta na sua vida em louvor, glória e honra quando Jesus for revelar, quando Jesus vier nas nuvens. Então ela vai produzir. O que é o louvor, a glória e a honra? A salvação. Quando Jesus vier, essa fé genuína, ela vai ser demonstrada na sua salvação. Ou seja, você vai ser arrebatado para viver com Ele para sempre. Isso vai ser a sua honra, a sua glória. Agora no versículo 6 diz que essa fé genuína, olha lá, nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha, vocês precisam ter tristeza por causa de provações. O que é a provação? É a prova para você definir com a tua ação se a fé que você tem é a genuína. Ou seja, a fé genuína precisa ser provada na nossa vida. Vocês já viram irmãos que quando são provados se abatem e se desanimam e se enfraquecem? Você já encontrou pessoas que você fala com elas, você não tem ido mais na igreja? Ah, não, tanta luta, tanto problema. Então eu não estou, eu estou dando um tempo. Por que você não foi no culto ontem, irmão? Ah, eu estava tão ruim, com a cabeça, com uma luta. O que está dizendo esse irmão? Eu tenho uma fé apóstata, irmão, e é por isso que eu não fui na igreja. Sabe por que eu não tenho ido na igreja? Porque a minha fé é apóstata.
é uma fé cheia de apostasia. Por quê? Porque veio a provação e a minha fé se mostrou não uma fé genuína, uma fé genérica, uma fé que não é autêntica. Então, com a provação, fica patenteado qual é a fé genuína. Porque quando vem a provação, vem a luta, quem tem a fé genuína, ele é aprovado, ele continua firme, ele não esmorece, ele não enfraquece, ele chora de um lado e ri do outro. Porque ele chora da dor, mas ele ri pela fé, pela esperança que a fé traz na vida dele. Então ele permanece firme. Ele tem a fé genuína. Quem não tem a fé genuína, os problemas abatem, destroem, joga no lixo, joga no chão, desvia, ou vive uma vida cristã mesquinha, rala, sem profundidade, sem experiência com Deus, porque não tem fé genuína. Olha outro texto comigo, para a gente encerrar a primeira parte da mensagem. Algumas páginas na frente, você vai para Judas. Esse Judas é o irmão de Jesus, não é o Iscariotes. Tem 2 Judas aqui na Bíblia, o Iscariotes e o irmão de Jesus. Tem outros, mas esses 2 aqui são os mais conhecidos. A carta de Judas só tem um capítulo, né? Aqui fala o seguinte, olha, no versículo 3, o autor ele diz: amados, embora estivesse muito ocioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Ele fala que ele estava querendo escrever, a motivação dele de escrever a carta para os irmãos era para falar sobre a salvação. A salvação ela é feita por meio do quê? Pela fé. Não é? Não é a fé que leva a gente a confessar Jesus e ser salvo? Ele fala, eu estava querendo escrever sobre a fé. Ou seja, sobre a salvação. Mas aí eu resolvi escrever sobre a fé. Ué, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu estava pensando em escrever para vocês sobre a fé que leva à salvação. Mas aí eu decidi escrever para vocês, batalhar, lutar, pela fé que conduz a vida de vocês no dia a dia. Percebe que são 2 tipos de fé diferentes? Tem uma fé que leva à salvação. É aquela fé da graça, a fé de crer em Jesus, de reconhecer o perdão dos pecados. Então ele dizia, eu estava pensando em escrever isso para vocês, sobre essa fé que salva. Mas depois eu estive refletindo, vocês já são salvos, já têm a fé que salva. E eu decidi escrever sobre outra fé. Eu resolvi escrever para vocês lutarem. Agora não é uma fé que é a da graça. A fé da graça, você luta pela fé da graça? Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É gratuito, tanto a graça como a fé, como a salvação. Então a fé da graça que salva é gratuita, você não tem esforço para ela. É o Espírito que trabalha na nossa vida, porque é o Espírito que nos convence da nossa necessidade. Nós não fazemos nada por isso. Mas aí ele fala assim, mas eu não vou escrever sobre essa fé, porque eu resolvi escrever sobre outra fé. Uma que vocês têm que lutar por ela, que você tem que batalhar por ela, que você precisa se esforçar para tê-la, que depende de você. Que fé que ele está falando? É essa fé genuína que conduz a gente na vida, que faz a gente ser transportado para o futuro, para viver no mundo espiritual, para pensar espiritualmente, para jogar a semente embaixo da terra, esperar a árvore crescer, para não andar no mundo material, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, para semear no espírito e não na carne. Ele está falando, então, é batalhar por essa fé que faz você se movimentar, que o justo viverá por meio dessa fé, que vai ter atitude de fé. A fé que movimentou Abraão quando foi chamado para sair da sua terra e da sua parentela. Esse tipo de fé que leva a atitudes, a comportamentos, a obrigações, a compromissos, a responsabilidades, a disciplina pessoal. Então eu resolvi escrever sobre essa fé. E ele diz assim, e a batalhar por essa fé. Aí depois, ele fala 3 coisas na sequência, até o versículo 7. Ele fala, porque, olha só, ele fala, teve um povo, Israel, que foi destruído porque não batalhou por essa fé. Aí ele fala, teve anjos que foram destruídos, porque não batalharam por essa fé. Anjo tem que ter fé. Por que querubim caiu? Por que Lúcifer caiu? Ele foi um anjo que apostatou da fé. Ele começou a crer na existência de Deus de outra maneira. Ele apostatou na fé.
Aí ele fala sobre uma terceira coisa. Cidades inteiras foram destruídas, Sodoma e Gomorra, porque não batalhou pela fé. Agora veja. Um povo, que povo que é? O povo de Deus, Israel, a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz assim, a menina dos olhos de Deus foi destruída, morreu. Foi escravizada, porque não batalhou pela fé. Aí ele diz, anjos, aquelas criaturas de Deus para servirem Ele, que vivem diante dEle, foram lançados fora, presos em prisões eternas, condenados à destruição, porque não batalharam pela fé. Aí ele diz cidades inteiras, cidades que Deus mesmo diz, se tiver 5 na cidade que seja justo, eu poupo toda a cidade. Sabe por quê? Porque Deus ama as cidades, Deus ama o ajuntamento de pessoas. E Deus diz, eu pouparei, mas Deus ama as cidades, mas cidades inteiras foram destruídas, Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque não batalharam pela fé. Seu irmão, você pensa que você vai ficar em pé se não batalhar pela fé, irmão? Você vai virar suco, ser espremido, ser acabado, ser destruído. Mas eu sou crente há 40, e daí? Anjo é anjo há milênios de anos. Milhares de anos, digo. Cidades existem fundamentadas há muito tempo. Israel foi construído como nação em séculos e séculos. E Deus destruiu. Porque você tem 30 anos e já é relaxado com a palavra. Porque já conhece, já ouviu. Esse estudo eu não vou porque eu já ouvi, eu já sei, eu não preciso. Você acha que você está lutando pela fé? Está nada, você está convencido, arrogante, cheio de si. Mas não tem fé genuína mais. Precisa batalhar, precisa lutar para manter a fé. Por que tem que lutar? Porque o inimigo está semeando apostasia na terra. No mundo espiritual ele está gerando apostasia. E onde que é o campo de ação dele? Fala comigo, na igreja. Fala mais forte, na igreja. É lógico, porque é na igreja que tem fé original. É na igreja que tem fé bíblica, genuína. E a apostasia é pegar essa fé, adulterar ela, enfraquecer ela, tornar uma fé errada. Então onde ele está trabalhando? Na igreja, nos crentes, para fazer com que os crentes tenham fé, mas uma fé errada. É aí, é em você, em mim, que é o campo de ação dele. E ele está com todas as forças lutando. Aí soma o nosso desejo por emoções, curtir a vida, paixão, quero me divertir, quero curtir, quero aproveitar. E a palavra cansa, gente. A palavra cansa, já vi aí uns 3, 4 dormindo. A palavra cansa. Sentar e ficar ouvindo cansa. Um país que nem o nosso, que a maioria é analfabeto cultural, que lê e não entende nada do que está lendo. Ficar sentado num templo como esse, ouvindo um cara, bom, bonito que nem eu, mas isso não vem em conta. Ficar ouvindo um cara que nem eu falar, uma hora e pouco, cansa. Cansa, deixa a gente cansado. Aí soma nosso desejo por emoção, o mundo espiritual que Satanás trabalha para apostasia, nosso cansaço físico, soma tudo isso. E o que acontece com a fé genuína? Balbal. E ela é substituída por uma fé fraca, errada, mas que alimenta o nosso ego religioso, que faz a gente achar que nós somos crentes. Segunda parte, segundo indício no mundo espiritual que o apóstolo fala. Primeiro ele diz que antes da vinda do Senhor daquele dia virá apostasia. A segunda, no versículo 4, ele diz que antes daquele dia, versículo 4, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ele fala de uma oposição no mundo espiritual a tudo que se chama pelo nome de Deus. Então uma resistência, um ataque a tudo que se chama pelo nome de Deus. O que se chama pelo nome de Deus? Se nós pensarmos em pessoas, são os cristãos, são aqueles que confessam a fé em Jesus. Então há uma resistência aos cristãos. Eu tenho experiência prática nisso, eu frequento um clube, eu jogo bola lá naquele clube, eu me relaciono com pessoas, e tem pessoas que quando sabem que eu sou crente, mudam radicalmente comigo. Enquanto não sabem que eu sou crente, me tratam normal, como todo mundo. Agora, quando sabem que eu sou crente, mudam radicalmente. Alguns até mudam no sentido positivo.
tratam com olhos melhores, respeito, se aproximam, aí eu tenho a oportunidade de evangelizá-los. Outros, e é a maioria, já tem uma resistência natural. Eu começo a pensar, pô, mas eu não fiz nada pro cara. Por que ele... Eu não falei nada, não fiz nada. Por quê? Só porque eu sou cristão. Então existe uma resistência, uma oposição a tudo que se chama por Deus. Agora a gente está falando de pessoas, mas quando a gente fala de outras coisas, como por exemplo, valores, conceitos, aí a resistência é terrível. Levanta amanhã quem está na faculdade lá, levanta na sala e fala assim, eu sou a favor da virgindade antes do casamento. Como é que o pessoal vai tratar? Isso mesmo. É? Vamos dar risada, vamos fazer chacota, vamos fazer, tá louco, você está ultrapassado. Por quê? Porque Satanás no mundo espiritual se levanta a tudo que se chama pelo nome de Deus, tudo que se chama de valores, de conceitos, de formas de comportamento. Não seja bobão, desses crentes bobão. Sabe quem é o crente bobão? É aquele que quer ficar bem com a turma. Que quer ficar legal com todo mundo. Não dá para ficar bem com esse mundo. Não dá. Tem que se posicionar, ser quem é em Cristo, defender com unhas e dentes, com voz e ações, valores e conceitos de Deus. Não é ficar lá, levanta no meio da classe, para aí todo mundo, professor, fica quieto, cala a boca, eu vou falar agora e começa a pregar. Não é isso que eu estou dizendo, mas em qualquer conversa posiciona claramente, não fica com medo que as pessoas não vão gostar, vão se afastar. O mundo está aí, você tem que declarar quem você é. Aqueles que se aproximar, você ganha para Cristo. E você vai ganhar também muitos inimigos que vão se opor por causa dos valores que estão no teu lábio, que estão na tua atitude. Então é um tempo de oposição a Deus e ao que se chama pelo nome de Deus. Presta atenção nisso. Eu prometo que eu não vou ser cansativo mais do que já sou. Acho. Na década de 90, no começo do ano 90, eu comecei a ouvir sobre o movimento Nova Era e comecei a pesquisar e comecei a ler sobre o assunto, escrevi uma apostila e depois escrevi um livro sobre o assunto. Naquela época não tinha muita informação sobre esse assunto. A apostila tem ainda até aí, não sei se tem, acho que não tem, que é bem antiga, mas o livro está por aí, na livraria da igreja. Eu fiz uma vasta pesquisa. Eu li um monte de almanaque, de manual esotérico, de livro da Nova Era. Numa época, eu estou falando de 23 anos atrás, mais ou menos, que não tinha muita coisa, não se falava tanta coisa assim. Gayzinho, gente, homem com homem andando de braço dado no shopping. Não tinha assim. Eu não via mulher com mulher se beijando. Não via essas coisas. Não tinha marcha parada gay, não tinha nada disso. E eu estudando sobre o assunto. Algumas coisas que eu anotei, está lá na apostila, está lá no livro, escrito no começo da década de 90, 91, 92, há mais de 20 anos atrás. Almanaque da Nova Era, da editora Abril, publicado em 1992. A era que vivemos, a era de peixes, que representam os valores do cristianismo, entrou numa trajetória de decadência em direção a um beco sem saída. Ao nos transformarmos como pessoas, indivíduos, a sociedade como um todo também será transformada. Jornal O Estado de São Paulo, 5 de outubro de 97. O amor será menos convencional. O lado oculto ganhará um maior destaque com os artistas sendo os filósofos dessa nova era. E o mundo será aldeia global. Cuidado, hein? Tem cantor aí com as crianças cantando, falando de aldeia global. E os pais lá, não tem nada a ver, bacana, gostei. Tá lá, o mundo será aldeia global. Tudo é apologia, tudo vai defendendo, tudo vai incentivando. Livro, Externalization, páginas 453, 454, de Alice Bailey. Há anos eu dizia que haveria uma guerra que viria depois da guerra de sucessão dos Estados Unidos, seria travada no campo das religiões. Não é derramamento de sangue. Ela vai ser travada no campo espiritual, nas ideias, nos valores. Abrangerá o emocional das pessoas, dominará o emocional delas. Isso em referência e contra o posicionamento dos fanáticos fundamentalistas nas religiões.
o fanatismo enraizado, que sempre pode ser encontrado naquelas pessoas que são reacionárias, que não querem avançar, mas querem retroceder, irá combater o surgimento e a expansão da religião mundial e vindoura e do esoterismo. Para essa batalha, aquelas igrejas bem organizadas e seus elementos mais conservadores, que são os mais fortes, eles se levantarão. Serão fanáticos, terão firmeza nas ideologias deles, terão um egoísmo materialista, estarão presentes nas denominações de todos os continentes. É de se esperar que eles vão lutar pela ordem estabelecida. Já estão se preparando para isto. Essa futura batalha será travada dentro das igrejas. Esse baile é esotérica. Não tem nada a ver com o cristianismo. Está falando isso não é da década de 90, isso é de 1960 esse livro. Revista Horóscopo, edição de 1991. Estamos atravessando uma crise planetária em que os valores essenciais e mais profundos da humanidade estão sendo checados e uma transformação virá. Os valores serão alterados sob uma outra ótica da realidade. Estaremos diante de uma nova era e, para tanto, necessitaremos de um novo homem. O homem da nova era respeitará mais o seu irmão de cor distinta, de pensamento diferente, de outra religião, com opção sexual que quiser. Haverá um nível de respeito, compreensão e tolerância muito maior. Ele deixará de ser arraigado aos seus valores, aos seus princípios. Ele deixará de ser dono da verdade. É preciso desenvolver o seu lado místico. Pierre Will, escritor da Nova Era, 1950. Opção sexual livre. Cada pessoa terá a liberdade de optar pela sua conduta sexual sem qualquer embaraço, seja dentro do homossexualismo, lesbianismo, bissexualismo, todos serão aceitos sem nenhuma restrição. Emancipação feminina. A ideia bíblica sobre submissão da mulher será extinta. Homens e mulheres terão o mesmo papel na sociedade. O que o homem é, isso também será a mulher e vice-versa. São coisas escritas de 60, 50 anos atrás, até 20 anos atrás. Quando não existia. E eu resumi, tem muitas outras coisas, eu peguei algumas delas. Para mostrar essa oposição a tudo que se levanta contra Deus, que está sendo elaborada no mundo espiritual, para se manifestar. Está sendo construído no mundo espiritual e tendo reflexo no mundo físico. Você sai daqui, vai no shopping e você vai encontrar casais de homens de mãos dadas. Vai ver moças de mãos dadas com um relacionamento lésbico. Vai ver esse tipo de comportamento com naturalidade. E você é estranho se você franzir a testa. Se você olhar de lado, você é estranho, você está errado. Por quê? Foi construído no mundo espiritual e já está no mundo físico. E nós, como cristãos, ficamos ainda querendo agradar as pessoas. Dizer, não, está bem, amadinha. Amadinha nada, sem vergonha. Cria vergonha na cara, larga essa conduta, se converte, muda teu coração. A pregação não é isso, pregação é condenar pecado, é atacar o pecado. Ah, mas não o pecado, mas o pecado está nele, você vai atacar onde? Na parede? O cara está pecando lá, você vai, é sua parede, sem vergonha, safada. É você. Se o pecado está nele, é nele. Jesus olhou para Pedro e falou, para trás de mim, Satanás. Onde que estava Satanás operando? Em Pedro. Ele falou com quem? Com Pedro. Hoje em dia, essa teologia não seria correta. Como vai falar assim para o irmão? Como que eu vou repreender o irmão olhando no olho dele, falando duro com ele? Isso não é amor. Tudo ação do espírito do anticristo, apostatando as pessoas, fazendo oposição a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ainda tem que tirar a oferta, né? Se eu pregar mais, vocês vão querer sair correndo e não vão dar oferta, não? Problema seu, eu vou pregar, você que se entende com Deus depois. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E é perseguido literalmente. É perseguido literalmente, é chamado de um monte de coisas. Só porque quer as coisas em Cristo. Agora, Marcos 4,17.
mostra que quem não está firme na palavra apostata. Olha, gente, entenda uma coisa, apostatar não é desviar da igreja. O que desvia da igreja é o que sai da igreja, desliga da igreja e vai para o mundo. O apóstolo continua na igreja e continua dizendo que é crente, continua cantando no coral e continua falando das coisas de Deus, mas está apostatado. Então é diferente do desviado. E aquele que não tem a palavra firme na sua vida apostata. Marcos 4,17 diz, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, está falando da palavra, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Note, não está dizendo abandona a igreja, está dizendo abandona o quê? A palavra. Abandona a palavra. Ah, eu cheguei aqui na minha faculdade, eu cheguei aqui no meu trabalho, eu cheguei até aqui na minha igreja, eu cheguei até aqui na minha casa e eu falei a palavra. E as pessoas franziram a testa, ficaram com raiva de mim. Ah, então eu não vou mais falar a palavra, porque se eu falar a palavra, as pessoas não vão gostar de mim, vão se afastar e eu tenho que estar junto com elas, porque se eu estiver junto com elas, eu tenho a oportunidade de pregar para elas. É tudo balela. Tudo balela, tem que pregar a palavra a tempo, a fora de tempo, com toda a doutrina e correção, que deixem de ouvir, queiram ouvir. Se não pregar a palavra, o sangue delas vai ser requerido de você. Se pregar a palavra, a culpa é delas se elas continuarem no erro, mas tem que pregar a palavra. Quantas mulheres já cansaram e não pregam mais a palavra em casa, já não pregam mais na igreja? Quantos obreiros, quantos pastores abandonaram a palavra, porque por pregar a palavra teve gente na igreja que ficou brava com ele, então ele parou de pregar a palavra, ele cansou. Afinal de contas eu prego a palavra e as pessoas ficam com raiva de mim. Quantas pessoas lá no trabalho já não pregam a palavra porque estão sendo ameaçadas, vai ser até mandado embora, então eu vou parar de pregar a palavra. Na verdade, são pessoas que apostatam, abandonam a palavra porque são perseguidos. Aí abandonam a palavra. Por fim, e acredite, quando eu falo que vou para o fim, eu vou para o fim. Eu só não sei o tamanho do fim. No capítulo 2, versículos 6 e 7, lá do nosso texto original em Tessalonicenses, fala que haverá um tempo nesse mundo espiritual, da igreja fazer resistência ao espírito do anticristo. Diz assim, agora vocês sabem o que o está detendo, esse espírito do anticristo, que já está manifestado no mundo espiritual, e que vai trazer o governo do anticristo na terra, mas ele está sendo segurado. Ele não age com liberdade. Por isso que eu falei algum momento atrás, quem acha que o mundo já está no mal e o diabo está fazendo tudo o que quer, não viu nada ainda, é porque existe resistência ao diabo. Existe oposição a ele na terra e no mundo espiritual. Mas diz aqui, vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem alguém detendo esse espírito do anticristo de agir na terra com toda a liberdade. Mas esse alguém vai ser afastado da terra e então o que vai acontecer? O espírito do anticristo vai dominar a terra e vai ter toda a terra à sua disposição completamente. Quem o detém é o Espírito Santo, por meio do crente e da igreja. O Espírito Santo está na terra, habitando no crente e na igreja. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu envio o Espírito Santo que estará com vocês. E por causa disso eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo aí na sua vida, na minha vida, é um instrumento para deter a ação do espírito maligno. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, Satanás não tem a liberdade de fazer o que ele quer. Ele semeia apostasia, ele faz oposição a Deus, mas quando ele vai festejar, ele não tem a vitória, porque existe oposição a ele. O Espírito Santo coloca ele no devido lugar, e Romanos capítulo 14 diz que ele, Satanás, vai ser esmagado debaixo dos nossos pés, não por causa da nossa força, mas porque o Espírito de Deus habita em nós e detém Satanás e impede Satanás. Aleluia! Glória a Deus, vai chegar o dia que o Espírito Santo vai embora da terra. Diz aqui, até que seja afastado aquele que o detém. O Espírito Santo vai embora da terra.
Quem é cheio do Espírito Santo vai embora junto. Quem brinca com o Espírito Santo, fica. Quem apostatou, fica. Quem se intimidou pelas oposições de Satanás, fica. Porque se você não zelar pela presença do Espírito Santo na tua vida, não tem nenhuma garantia. A Bíblia diz que o Espírito é o selo da promessa. O que é selo? É aquilo que lacra, fecha e só o proprietário tem direito de abrir. Então, quando o Espírito está na nossa vida, nos enchendo da sua presença, nós estamos lacrados, estamos selados. Satanás não nos toca, o inferno não nos invade, a apostasia não nos domina, a oposição não nos intimida. Nós estamos preparados apenas para que o Senhor abra a nossa vida e habite em nós plenamente por toda a eternidade. Porque estamos lacrados no Espírito Santo. Como é que nós detemos? Como que o Espírito Santo detém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Notem, nesse texto bíblico, que a oposição é feita pela pregação da palavra de Deus. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. 2 Timóteo 4, 2. O que acontece? Note aí, pregue a palavra, pronto. Preparado para isso. Quando? A tempo e fora de tempo. Não, tem hora de falar, tem hora de calar. Isso está falando para você na conversa com o teu marido. Tem hora que você tem que calar a boca, mulher. Tem hora que você tem que calar a boca, marido. Isso está falando dos teus relacionamentos. Quanto à palavra de Deus, não. A palavra de Deus prega a tempo e fora de tempo. Prega com a tua vida e, quando necessário, use palavras. Como disse o evangelista famoso do passado. Mas prega a tempo e fora de tempo. Tem que pregar sempre. Não, sai de férias, não prego mais. Sai de férias. Eu saio de férias, só falo de igreja, só falo de palavras, só falo de coisas de Deus. É isso mesmo. Não tem férias. Fala do quê? De novela? Ficar naquela discussão boba de futebol a vida inteira. Isso, prega a palavra. Tempo e fora de tempo. Tem que pregar sempre. Olha lá, agora tem gente, isso também leva a apostasia. Como é que diz? Prega a palavra, tempo e fora de tempo. Como é que prega a palavra? Repreende, corrija, exorte. Aí diz a forma de fazer essas coisas, com paciência e doutrina, ou seja, com a verdade da palavra e com calma. Eu também goela abaixo, com calma, paciência. Mas, repreende, os apóstolos fazem o quê? Só prega exortação. O que é exortação? Quem que sabe o que é exortação? A gente tem um entendimento errado de exortação, muitos de nós. A gente acha que exortação é corrigir. Corrigir não é exortação. Corrigir é uma coisa, exortação é outra. Exortação é encorajar. Exortação é encaminhar com coragem. Exortação é falar, vamos lá, gente, vamos firme, vai. Você está fraco, vamos lá levantar, vou te ajudar. Vamos, Deus vai te ajudar, você vai vencer, você vai conseguir. Isso é exortação. Você sabe que tem gente que exorta os outros, encoraja os outros e é apóstata? Por quê? Porque tem que pregar a palavra como? Repreendendo, corrigindo e exortando. Você exortando, você pode ser até candidato a vereador que você ganha. Você repreendendo e corrigindo, você não ganha nem síndico do bairro, lá do prédio que você mora. Você corrigindo e repreendendo, você ganha inimigo. Você corrigindo e repreendendo, você ganha cara feia perto de você. Você mostrando o erro, indicando e falando, não aceito, está errado. Que você ganha inimizade. Mas o pregar a palavra não é fazer o que te faz bem. Porque o que te faz bem é exortar. Porque quando você exorta e encoraja, a pessoa te dá presente no dia do teu aniversário. Aquele irmão é tão bacana. Eu estava caidão lá, ele me levantou, ele falou umas palavras de ânimo para mim. Puxa, ele faz aniversário, vou dar para ele um presente. Você ganha presente no aniversário. Porque você exortou. Agora, quando você corrige, você ganha inimizade. Não sempre. Não sempre. Porque a Bíblia diz que se você corrige o tolo, você ganha um inimigo. Você corrige um sábio, você ganha um amigo. Mas eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que tem gente que vai virar teu amigo quando você corrigir. E a notícia ruim é que tem mais tolo do que sábio nesse mundo. Mas a Bíblia diz, corrija.
Com toda a doutrina. Isso é muito importante para a ciência e doutrina, tá? Porque tem gente que não corrigir, não tem doutrina, não conhece a palavra, não corrige na palavra, não mostra a palavra, corrige na sua argumentação e não mostra o texto bíblico, não diz a Bíblia diz. Quando você fala para a pessoa corrigindo ela, a Bíblia diz, se ela ficou brava brava com a palavra, ela ficou brava com Deus, não é com você. Problema dela com Deus. Você mostrou a palavra para ela, mas corrige, exorta. Por fim, diga aleluia. Destruímos as obras do diabo observando os princípios da palavra de Deus. Não é só pregar, porque pregar é fácil, tem que viver a palavra. O último texto, 2 Timóteo 2,15. Puxa, hoje eu fui longe, hein? Mas também, não dá hoje para falar, semana que vem a gente continua, tá? Então tenho que terminar, não vou largar no meio hoje não. 2 Timóteo 2,15. Vamos ler junto? Todo mundo? Firme e forte? Vai! Expulsa agora a fome. Expulsa ela pela boca. Abre a boca e professa a palavra de Deus. Vamos lá? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ó, presta atenção numa coisa. Não tem do que se envergonhar. Obreiro. Quem é que lá em cima prega a palavra? A tempo, fora de tempo. Repreende, corrige e exorta. É o obreiro. Obreiro de Cristo. Todos aqui são obreiros. Obreiro é que está com a mão na obra, no trabalho. Todos nós somos obreiros de Cristo. Então prega a palavra. O obreiro de Cristo. Agora sem se envergonhar. Quando é que você não se envergonha para pregar a palavra? Quando você maneja corretamente. Põe na mão e conduz corretamente a palavra. Antes de conduzir a palavra na vida das pessoas, precisa conduzir na sua vida. Pega a palavra e traz para a sua vida. Conduz, maneja a palavra na sua vida. Aí você não tem do que se envergonhar. Então agora você prega a palavra. Você repreende, você corrige, você exorta, porque você maneja a palavra na sua vida. Irmãos, a maioria de nós não repreende ninguém. A gente até exorta todo mundo, encoraja. Está sempre dizendo, não, Deus te ama, vai em frente. Agora, chegar uma pessoa que está vivendo ó, esse comportamento está errado, a maioria de nós não tem coragem de fazer isso. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Hã? A maioria de nós não corrige ninguém, não repreende ninguém, se cala. E fala, não, eu sou espiritual, só vou orar. Então vai explicar isso para Deus, porque Deus não mandou você só orar. Ele mandou você repreender e corrigir. Se você vai só orar, você está criando a tua Bíblia, a tua doutrina, a tua forma de entender. Isso é apostasia. A Bíblia está falando, vai lá e repreende e corrige. Por que que a maioria de nós não corrige, não repreende? Rabo preso. Profundamente teológica a definição. Rabo preso. Profundamente teológica. É isso mesmo. Por quê? Eu vou corrigir, repreender, depois vai vir alguém me repreender, porque eu também não é isso, naquilo. Tem medo. Tem medo. Por isso. Agora, por quê? Porque não maneja a palavra na sua vida. Maneja na de outros. Mas não maneja na sua vida e vai se envergonhar. Porque não maneja na sua própria vida, mas maneja na dos outros. Então, para você cumprir a palavra, maneje ela na sua vida. Deus seja louvado, o Senhor te abençoe, que Jesus te guarde. A minha oração a Deus é para que você seja enriquecido pela palavra de Deus. Repreendo todo espírito de apostasia, de oposição e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E peço que a bênção de Deus seja na tua vida hoje e sempre. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, o Senhor seja com você. Uma salva de palmas para o nome santo de Jesus Cristo. Glória a Jesus.